Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal mais uma vez. E agora eu te trago um conteúdo de mais um despertamento. Você pode ver que os vídeos que nós estamos trazendo aqui no nosso canal está sendo vídeos mesclados. Uma hora fala sobre o que está acontecendo no nosso Brasil, outra hora fala sobre essas leis de doido que está acontecendo no nosso Brasil, sobre essas ditaduras, né, que nós estamos passando, mas desta vez também trago mais uma vez um despertamento e já vou avisando, alertando para aqueles que gostam de criticar, para aqueles que gostam de achar defeito aqui no canal. Uma hora é porque o vídeo é antigo, outra hora não é recente, outra hora porque não está aparecendo o rosto da pessoa e fala que é duvidoso, é mentiroso. Eu não tenho por que trazer mentiras aqui ao meu canal, porque eu quero que o canal cresça, que o canal seja canal de bênção para a sua vida, para a sua casa, para o seu elevo espiritual. Então não tenho por que eu trazer aqui coisas que não são. Muito pelo contrário, eu trago para que você possa dar a sua opinião. Você tem todo o direito de discordar ou concordar. É só isso, para que o canal exista, também para que venha trazer aquilo que é de Deus e para que você possa estar a par. E também as coisas que são muito, relevantes demais, são proporcionais, além do cúmulo da verdade, também para que você possa estar vendo e dando a sua opinião, porque tem coisas que nós sabemos que é demais. Mas essa irmã, já vou avisando, esta revelação, esta visão é do ano de 2016, mas o que me trazer esse vídeo para vocês é que nesta visão de 2016 vem se cumprindo em 2019. Algo ela fala de 2016, ela vê uma numeração, essa numeração, o número 6, vira de cabeça para baixo, tornando o número 9, e nós sabemos que todo esse reboliço, essa reviravolta que aconteceu, está acontecendo, vem de 2019 para cá. Tem pessoas que acham que o que Deus revela tem que ser cumprido na hora, o que Deus usa o profeta, a mulher de Deus, o homem de Deus, falou, abriu a boca, já tem que acontecer. Não. O Senhor, Ele revela, Ele usa em profecia, Ele usa nas revelações, sim. Os seus vasos, tem aqueles que são vasos, sim, na presença de Deus, e tem aqueles que se diz vir em nome do Senhor, mas não são. Mentem, eu tenho total convicção disso, e também não abraço todos os conteúdos, mas eu deixo aqui para que você dê a sua opinião, mas não sou de criticar. Mas eu sei quando é de Deus e quando não é de Deus, como você também sabe. Em vez de criticar, em vez de vir com palavras de ofensa, dê uma palavra dentro da Bíblia, orientando, ensinando, auxiliando. Só que de 2019 para cá, vem acontecendo essas coisas que estão acontecendo terríveis. E essa irmã, ela tem um despertamento muito forte da parte de Deus em 2016. Tem coisas que Deus vai revelar agora em 2023 e pode acontecer em 2024, 2025, 2026. Alguém vai falar, pode acontecer em 2050. Não sabe se até lá nós existirmos e se o Senhor não estiver voltado ainda para a sua igreja. Tem pessoas que duvidam, tem pessoas que criticam muito, mas os comentários ofensivos e de chacota, eu só leio e nem dou atenção. Mas aqueles que sabem que é de Deus e aqueles que dão a sua opinião, mesmo não concordando, eu procuro responder. Agora o canal está crescendo
Você vai me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. Peço a tua ajuda. Ative o sininho de notificação, dê o seu like, compartilhe, faça o engajamento, comente, porque você fazendo isso, você está fortalecendo o canal, você está nos ajudando a crescer o canal e com isso Deus também vai te abençoar. Eu libero uma palavra de bênção para a sua vida e tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Todos os comentários que eu consigo responder, eu tento responder. Eu respondo quando eu vejo que é uma crítica construtiva, que é uma opinião, e concordo ou não concordo com toda a educação. Mas quando eu vejo que são comentários abusivos, comentários de chacota, eu até deixo de lado e peço para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas preste muito bem atenção. O que Deus mostrou para esta irmã é muito forte. Depois você faça o seu comentário. Ele está às portas. E ele vem revelando há tempos que ele está por vir, e nós não sabemos o dia e nem a hora. Preste muito bem atenção. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês neste áudio. Eu gostaria de compartilhar. Mas antes de eu estar passando essa revelação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 12 até o 14, que diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Eu gostaria que todos prestassem atenção neste áudio. E se for possível, compartilha ela. Porque essa revelação é um alerta. Jesus, ele está voltando. E se você puder compartilhar, Deus vai salvar muitas vidas. Muitas pessoas vão se levantar. Porque estamos vivendo os últimos dias. E muitas pessoas estão dormindo. Amém? Quando foi dia 4 de novembro, eu entrei dentro do meu quarto umas 5 horas da tarde. E eu senti assim um desejo muito grande de orar, de buscar a face de Deus. Muita vontade. Aí entrei dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti o meu quarto muito claro. Eu senti uma claridade muito forte. Aí eu dobrei o meu joelho. Aí quando eu dobrei o meu joelho, eu falava com Deus. Era assim uma intimidade tão forte. Como se eu estivesse vendo Deus ali. Como se Ele estivesse ali do meu lado. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Aí eu senti que o Espírito Santo de Deus estava me tomando para me levar para outro lugar. Mais alto. Um lugar diferente. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas. E sentindo muito desejo de chorar. Aí de repente, quando eu abri os olhos, eu não estava no meu quarto. Eu estava num local que era como se eu fosse uma mosquinha muito pequenininha, porque eu estava num centro da terra, como se fosse a meu derredor fosse o mundo inteiro. E eu via minha cidade novamente. Aí eu conseguia ver o mundo todo
um mundo completo. E eu estava no meio. Como se eu tivesse ali só para prestar atenção àquilo que eles iam me mostrar. Que os anjos iam me mostrar. Aí, quando eu olhava os locais, havia muita cidade, era de noite. Havia milhões de cidades. Muitas casas. É inexplicável. E eu via minha cidade também. Aí quando eu olhava, via a cidade, estava aquela iluminação linda, muito bonita, tudo de luz acesa, aquela fonte de iluminação no mundo inteiro. Era muito lindo porque era muitas casas, era muita cidade, então todas juntas formavam uma coisa muito bonita, a beleza da luz. Aí quando eu olhava, de repente as casas, as cidades ia escurecendo, ia começando a escurecer. Aí eu começava a achar estranho aquilo lá. Eu olhava assim, ficava assim, vendo, e comecei a ficar olhando, prestando atenção. Aí eu olhava, eu via, tinha mais casas apagando a luz, com as luzes apagadas. Aí eu ficava impressionado com aquilo. Eu falava, uai, mas por que aquela cidade está apagando as luzes? Tá ficando treva, tá ficando escuro. Aí quando eu fui tentar falar, eu não consegui. Meus lábios estavam tipo... Eu não sei, tava dominado, como fosse cerrado, sei lá, colado, não sei. Eu não tinha força para abrir a boca. Aí eu olhava, via mais da metade da cidade se escurecendo. Aí aquilo ali, comecei a ficar um pouco assustada. Quando eu avistei, bem longe, algo estranho vinha surgindo entre as cidades. Eu confesso a todos que eu senti um frio muito forte. Senti como fosse um medo, não sei, uma mistura de medo com uma frieza, como fosse um congelador aberto. Aí eu comecei a ficar pensando, olhando e querendo falar com Deus. Eu falava dentro de mim só no pensamento, que é isso? Porque quando surgiu esse negócio estranho, eu comecei a ficar com medo, porque eu senti aquele frio. Era um frio muito forte. Muito forte. Uma sensação muito horrível. Aí da maneira que esse algo ruim via atravessando o meio das cidades, as casas iam ficando escuras. Aí quando eu avistei os olhos de novo, era uma caveira. Era uma caveira tão gigante, que não tinha fim. Aí vinha aquela caveira com uma capa muito enorme. A capa dela era tão grande que cobria muitas casas, cobria muita cidade, como se a capa dela cobrisse umas 700 mil cidades. Não tem como explicar, a capa dela era muito grande. Aí eu comecei a ficar assustada, e da maneira que ela ia escurecendo a casa, jogando a capa em cima das casas, mas eu senti aquele gelo horrível, de baixo para cima. Era como se você entrasse dentro de uma geladeira, fosse limpar aquele freeze, aquele gelo horrível, estranho.
Aí eu olhava assim, eu ficava pensando, eu falava assim, ué, mas por que tá fazendo isso? Ficava pensando e falando. E aquela enorme vontade de sair dali, porque eu estava com muito medo. Eu estava muito assustada. Aí ela vinha passando, e aonde ela passava, a capa dela cobria as casas todas. E as casas iam se apagando a luz. Aquela cidade toda iluminada, aquele mundo que estava todo iluminado, foi escurecendo. Foi escurecendo e foi ficando tudo escuro, mas eu via as casas. Aí eu levantava a cabeça para cima para ver se eu conseguia ver o rosto, porque eu vi os braços, vi o corpo, mas eu não conseguia ver o rosto porque a capa dela, onde botava a cabeça, era muito grande, muito enorme. Aí eu levantei a cabeça para olhar, não conseguia ver, era tudo treva, tudo. Era tudo escuro, só via a capa. Aí do pescoço para baixo era esqueleto. Aí quando eu comecei a olhar pro lado da esquerda, numas casas que já estava com a luz apagada, aí eu olhava, eu via pedaço de corte de pano preto esticado na porta da sala, lá de fora, nos muros e nas janelas. Todas as casas que estavam escuras tinham pedaço de pano estendido, esticado. Em pensamento, eu falava para Deus: Senhor, o que significa isso, esses panos esticados nas janelas, nas portas, nas grades de fora, nos muros? Todas tinham um pedaço de pano esticado. Mas o Senhor não me falava nada. Ele ficava em silêncio. Eu continuei olhando. Aí de repente aquela caveira foi chegando mais para próximo do lado onde eu estava. Quando eu olhava, uma quarta parte desse mundo estava todo em treva. Ela tinha conseguido escurecer mais da metade do mundo que eu estava. Aí quando ela foi chegando assim, mais próximo a mim, eu olhava para trás, tinha centenas ainda de cidades acesas, muitas ainda, muitas. Eu olhava, não tinha fim, aquele mundo grande. Só que eu tinha a impressão que era menos quantidade do que as outras que estavam escuras. As que estavam escuras parecia ser mais quantidade. Aí quando ela foi chegando mais para perto, ela foi aumentando os passos, ela vinha mais rápido. Aí ela abriu os braços e jogou a capa. Quando ela abriu os braços, que ela jogou a capa, que ainda conseguiu escurecer mais da metade de outras cidades. Aí eu senti um impacto muito forte, um barulho muito estranho. Quando eu olhei, foi duas espadas. Foi pá! Aí veio uma espada de um lado e do outro, em forma de um X. Caiu na frente dela. Aquela espada, quando eu olhei para aquelas espadas, eram umas espadas gigantes. Tudo era grande, só eu que era pequenininha, porque eram muitas cidades. Então, quando eu olhei aquelas espadas enormes, muito gigante, caiu assim, em frente à caveira, de uma forma como fosse um X, de um lado e do outro. Aí eu olhava para aquelas espadas, umas espadas como fosse da cor de ouro, uma mistura de ouro com reflexo do sol. Eu não entendia. Aí quando eu olhava perto da espada, na espada mesmo, aquele reflexo lindo de ouro, aí tinha
mancha de sangue na espada. Aí eu fiquei assim, em pensamento, eu falava assim, o que significa? Meu Deus, tudo isso. Aí eu só ouvi a voz de Deus falar para mim assim, acalma, depois tu irás saber. Aí na mesma hora, quando aquela espada atravessou assim no meio da caveira, eu senti aquela caveira dar uns gritos horríveis. Ela dava uns gritos horrível. Era uma mistura de carro com avião, eletrodoméstico, criança chorando, cachorro latindo. Todo tipo de som que existe no mundo. Aí como se pegasse todo tipo de som que existisse e fizesse um som só. Era um som horrível. Era um som muito horrível. Eu sentia ela puxando a capa para um lado, puxando a capa para o outro. E assim, um pouco meio desesperada, querendo ir para um lado, ela queria ir para a esquerda, aí parece que não conseguia, queria ir para a direita, não conseguia, queria ir para frente, não conseguia por causa das espadas. Queria voltar para trás, não conseguia, e eu sentia ela muito meio desesperada, e aquele gritos horrível. Uns gritos estranhos que nunca ouvi aqui na terra. Aí quando eu olhava, eu via ela se derretendo como fosse um pó, como se ela estivesse dissolvendo. Aí eu olhava, eu via dissolvendo, virando tipo fumaça, como fosse uma poeirinha, sabe? Não sei explicar. Aí ela foi sumindo e dando aqueles gritos. Ela puxava a capa para um lado, puxava para o outro, e querendo ir para a esquerda. Aí algo impedia dela ir, ela queria ir para a direita, alguém impedia ela ir, até que ela sumiu, desapareceu. Aí quando ela desapareceu, quando eu olhei à minha direita, na parte que as casas não foram atingidas pela escuridão, aí tinha centenas de covas abertas. Muita cova. E tanta cova que não tinha como discernir quantas. Eu olhava assim, aquela terra vermelhinha. Eu falava, eu ficava pensando assim, mas por que tanta cova aberta? Aí eu comecei a chorar naquela visão. Porque era uma quantidade muito grande. Não tinha fim de cova aberta. Aí eu comecei a chorar, assim, tudo que eu fazia era chorar na visão. Quando eu vi aquelas covas abertas, eu senti muito desejo de chorar. Me deu uma angústia muito forte, uma tristeza. Aí quando eu olhava para o outro lado, eu via o número, eu fiquei sem entender. Eu vi o número de 2016, como fosse ele estava entre os ares. Eu olhava assim para cima e via, só que o 6 estava virado de cabeça para baixo. Aí eu olhava assim, eu via direitinho, 2016, só que o 6 ele estava de cabeça para baixo. Eu fiquei sem entender por que aquele 2016 estava de cabeça para baixo, o 6. Aí naquela mesma hora que eu comecei a ter um pranto de choro na visão, eu voltei em si. Aí quando eu voltei em si, eu já estava chorando no meu quarto. Eu já estava no pranto de choro. Tudo que eu só fazia é chorar e falar em línguas. Eu me recordo que eu senti uma unção tão forte de Deus na minha vida, que eu saí correndo no meu quintal umas 30, 40 vezes, rodando meu quintal de braços abertos, falando em línguas estranhas. Mas eram uma línguas estranhas, diferente, que eu nunca tinha falado. E eu clamava muito pelo Brasil. Brahma Sharama Cantarama Surianda.
Eu começava a clamar o sangue de Jesus pelo meu Brasil e pelo mundo. Meu esposo disse que eu ficava de braços abertos, rodando o quintal e falando uma língua estranha muito linda, diferente das que eu falo. Amados, o impacto foi tão forte, a presença do Espírito Santo de Deus foi tão forte, que eu fui segurada por uma irmã. Essa irmã me deu água com açúcar e ela não conseguia me ouvir, porque tudo que eu só fazia era chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Aí isso passou das 4 até as 9 horas. Aí depois de 1h30 que eu saí da visão que Deus tinha me mostrado, eu fui me acalmando e voltei em si. Aí passei a revelação para ela. E o pastor estava na minha casa, comentei a visão para ele. E nessa noite, eram as 9 horas, eu não consegui dormir. Tudo que eu queria era só joelho. Tudo que eu queria era ficar de joelho. Era uma sede tão forte que eu tinha de orar, de buscar a presença de Deus, que eu passei a noite toda orando. Eu não jantei. No outro dia eu não quis tomar café. Eu não quis almoçar. E nem quis sair do meu quarto. Era como se eu estivesse saciada. Não tinha fome. Era como se Deus ele quisesse que eu só buscasse a presença dele. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 dias assim, cheia do Espírito Santo, com muita unção de Deus. Quando foi depois dos 3 dias que eu tive a visão, eu dobrei meu joelho novamente e orei. Me dá um discernimento, Senhor. Isso quer dizer, meu Pai, com essas visões? Aí o Senhor falava para mim assim. O Senhor falava para mim, filha, grava um áudio e repassa esse áudio para muitas pessoas. E manda dizer que eu estou à porta. Eis que estou voltando. Oh, Espírito Santo de Deus. Amado, vamos buscar a face de Deus. Jesus está às portas. É necessário que muitos venham se acordar. Muitos estão dormindo. Muito bem, meus irmãos. Vocês ouviram, assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você acha? O que você entende desse despertamento? Foi lá em 2016, não estou falando que é recente. E aí, se você parar para analisar, vem se cumprindo coisas de 2019 para cá. E tem coisas que Deus vai revelar no ano de agora. Vai acontecer e tem coisas que nós temos que guardar porque vai acontecer lá na frente. Tem muitos que falam que vem em nome do Senhor e não vem em nome do Senhor. É para tirar proveito. Mas tem os verdadeiros homens de Deus, tem as verdadeiras mulheres de Deus e tem aqueles que ainda o Senhor fala com eles. E eu estou aqui para poder pedir a sua opinião. Comente aqui, compartilhe, deixe o teu like, deixe o teu joia. É muito importante para o canal. Você que se deparou pela manhã, tarde, à noite, enfim. Comente, se inscreva aqui no canal. Me ajude a chegar nos 100 mil inscritos, tá bom? Deus vai te abençoar. Aqui no rodapé, aqui do vídeo, vai estar passando a chave Pix para que você possa abençoar o nosso canal. É o nosso canal, sou funcionário público, então o que entra de ajuda para o nosso canal, eu tenho levantado os semeadores da boa semente. Uma vez por mês, você semeia uma semente de amor, aquilo que Deus colocar no teu coração. E os nomes que aparecem com o recibo comprovante, eu tenho pedido para que Deus te dê 70 vezes 7 de saúde, prosperidade, bênção e livramento na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai te multiplicar. Tudo será revertido aqui para o canal. O Pix está passando aqui embaixo no rodapé. Se você puder ajudar,
uma oferta de 2, 3, 5, não sei, o que Deus tocar no teu coração, tá bom? E Deus vai te multiplicar, prosperar na sua vida. Se você não puder, ore por nós e é uma grande bênção também, tá bom? Até o próximo conteúdo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. Fiquem com Deus.